Ezequiel Ponto Fino estava morto. Lampião traumatizado e espalhando o terror e a morte pelas caatingas, insaciável na sua sede de sangue e vingança. Mas matar sertanejos anônimos não lhe satisfaria a ânsia de retaliação. Era necessário voltar a ira contra alguém de maior envergadura. Algum figurão da política, por exemplo, vez que lhe era totalmente impossível dar cabo de toda a polícia do mundo como desejava. É aí que entra o vulto de Petronilo de Alcântara Reis, o coronel Petro, chefe político de Santo Antônio da Glória e homem de forte influência política em todo o Nordeste da Bahia. Petro o recebera como amigo quando Virgulino, com aspecto de derrotado, maltrapilho e escorraçado de seu estado natal, Pernambuco, atravessou o Rio São Francisco em 1928, ato que lhe era a única opção de vida. Com o coronel, o cangaceiro faz aliança que, desgraçadamente, para um chefe político, dura pouco e iria ter graves consequências. Maria Cristina Mata Machado diz que, quando da chegada de Lampião à Bahia, o coronel, sabendo-o abandonado, o procura e propõe a compra de umas fazendas em sociedade. Tendo Lampião aceito, Petronilo adquire áreas nas terras da Várzea da Ema, em sociedade com o bandido. Após o acerto, Lampião precisa realizar a viagem e ausentar-se por algum tempo. Quando regressa ao feudo do coronel, pede-lhe autorização para descanso numa das fazendas, por nome Gangorra. Petro, todavia, homem de ambição desvairada, enxergando a possibilidade de aumentar suas terras através de Lampião, o denuncia ao tenente Manuel Neto e indica o coito onde o cangaceiro repousava, das canseiras do nomandismo sanguinário. Manuel Neto prepara o cerco, mas Lampião, que começara de modo ardiloso a armar a rede de espionagem, é a tempo avisado por um coiteiro e consegue derrotar a volante de Manuel Neto, que foge. Petronilo não esperava o desfecho e, na certeza de que Lampião farejava a trama contra ele, engaja-se na tropa volante de Manuel Neto e com ele foge para Pernambuco. Frederico Bezerra Maciel, sem indicar fonte, conta a história diferente, peremptoriamente negada pelo neto de Petro, Raimundo Reis. Segundo Maciel, o coronel teria insuflado os habitantes da zona onde predominava a se mostrarem descontentes diante de Lampião, na ambição de se apoderar das terras que com ele comprara em sociedade. Aproveitando a ocasião em que o visitante inoportuno descansava em sua fazenda Gangorra, instruiu uma velhinha viúva para envenená-lo. A velhinha, cujo nome o padre Bezerra Maciel não revela, era proprietária de venda surtida, situada em local estratégico e onde os cangaceiros costumavam reabastecer-se de gêneros alimentícios. Lampião, diz o ensaísta mencionado, gostava demais da velhinha, tanto que lhe estava continuamente obsequiando com dinheiro. Consciente do relacionamento cordial entre o cangaceiro e a viúva, Petro, muito diabolicamente, a orienta no sentido de envenenar o bandido. E diz ter sido esta uma ordem do governador do estado da Bahia. A velha, percebendo no ato a possibilidade de ainda mais capitalizar-se, abraça a empreitada com o olho grande. Talvez julgasse tornar-se a um tempo rica e famosa. Observador atilado, Lampião dirigisse para o almoço na casa da vendeira. Nela teria observado certa inquietação, típica de quem carrega peso na consciência. Desconfiado,
determinou que nenhum dos seus cabras metesse a colher na comida, antes que ele o fizesse com a sua de prata. Enfiou-a e a prata oxidou. A comida estava, com toda evidência, envenenada. Não satisfeito com o teste, atirou pedaços de requeijão aos cães, que morreram fulminados em consequência do alto teor de toxicidade. Certo da traição, segurou a mulher e a colocou em confissão. Banhada em lágrimas, a vendeira de Santo Antônio da Glória revela haver metido veneno no de comer dos cangaceiros por ordem de Pedro. A raiva de Lampião contra a velhinha que lhe prepara a morte é reprodução do que séculos antes praticara a Santa Inquisição contra os hereges. Com paus e estaca dos chiqueiros de criação, faz fogueira em torno da casa da condenada. Quando as labaredas começam a lamber o telhado, ordena que a miserável traidora seja atirada ao fogaréu. Bezerra Maciel diz mais: simultaneamente com a instrução dada à velha para envenenar seu hóspede, Pedro despachara positivo para Jatobá, Pernambuco, do outro lado do rio, denunciando a Manuel Neto o pouso onde se achavam os cangaceiros. Queria os mortos a bala ou a doses letais de veneno. Avisado pelos informantes, Lampião se prepara e trava tiroteio com Manuel Neto no Lago do Mulungu, botando a força para correr. A partir desse instante, estava declarado guerra entre Virgulino e o antigo anfitrião. Incendeia-lhe 14 fazendas, não deixando animais vivos, cavalos, boi, vacas, jegues, burros, cabras, carneiros, bodes, ovelhas, galinhas, galos, o que encontrasse pela frente. Provavelmente, nem os passarinhos das gaiolas escaparam à furiosa sede de destruição que se apossara do energúmeno Virgulino. É verdade, como lembra o brasilianista Chandler, que em 1929, o coronel Pretonilo mostrara desejo de que os cabras de Nazaré, ferrenhos inimigos de Lampião, se acolhessem em sua região, a fim de combaterem a praga que se abatia contra o seu pacífico filho. Antônio Amauri Correia de Araújo contou em um artigo para a revista Manchete que um dia, tendo Lampião brigado com forças volantes, um sargento terminou perdendo a vida no tiroteio. Após a fuga dos que conseguiram escapar, Lampião, como era de praxe, vasculha os bolsos dos militares e encontra um bilhete do coronel Pedro, no qual os bandidos são denunciados. O bilhete estava no bolso do sargento. Teria sido este, para Amauri, o motivo do rompimento da amizade, e a partir de então começam as retaliações. Em Cansanção, ex-cangaceiro, João de Aninha, considerem a repetição, declarou ao autor desta narrativa que após a briga de Lampião com Pedro, este mandou contratar em terras pernambucanas mais de 50 cabras para defender-se da ira do capitão do cangaço, e que entre estes apenas uns poucos não eram criminosos comuns. Em março de 1929, por outro lado, a polícia baiana anunciara haver botado as mãos em 2 cangaceiros do bando de Lampião, com a providencial ajuda de vaqueiros de Pedro. No mesmo ano, em setembro, corre o boato de que Lampião jurara vingar-se de seu antigo auxiliar, castrando-o e o reduzindo à pobreza. Presume-se por igual que a fúria de Virgulino pode ter ocorrido em consequência de Pedro haver negado a Lampião o apoio inicialmente prestado. E porque Pedro, a partir de determinado momento, resolveu negar a Lampião o apoio que lhe dispensara nas primeiras horas. E porque Pedro, a partir de determinado momento, resolveu negar a Lampião
o apoio que lhe dispensara nas primeiras horas. Pedro era cidadão afinado com as leis vigentes no país. Ter se juntado a um bandido o levou posteriormente a refletir, a uma reavaliação do ato que poderia significar a perda do respeito de sua gente sertaneja e das autoridades baianas, com as quais mantinha excelente relacionamento. O recebiam em palácios, com especial estima, cercando-o de cortesias e até de mordomias. Tinha cadeira cativa num Tambariz, famoso nightclub, que durante décadas foi lazer de uma casta de políticos, onde se divertia todas as noites, quando de suas viagens à capital, e a conta era paga com verbas de representação oficial. Bastava este cordial entrosamento com o governo da Bahia, particularmente com o interventor Juraci Magalhães, para justificar uma revisão e posterior rompimento no laço de amizade com o calejado malfeitor. Era ainda Pedro não apenas o mais rico proprietário de terras no nordeste da Bahia, dono que era de 30 fazendas, logo sem precisão de se deixar influenciar pelo ouro do bandido. Mais um varão que exercia grande liderança e influência sobre os sertanejos de sua região. Estes, naturalmente, não iriam aplaudir a aliança com um horripilante bandoleiro das caatingas. Tendo apenas o curso primário, autodidata e com certa cultura, a ponto de fazer citações em latim, inteligente, Pedro era também um mão aberta. Possuía em suas terras quantidade tão respeitável de jumentos que não os comercializavam, davam-os de presente a quem pedisse. Enquanto viveu, não houve pensão nem hotel em Santo Antônio da Glória. Fazia questão de que todos que por lá passassem fossem seus hóspedes. Além do mais, era um gastrônomo de primeira grandeza. Suas mesas eram fartas. Tinha por costume abrir o apetite com doses de conhaque macieira de 5 estrelas. E no jantar, normalmente, tomava vinho imperial. A quebra, pois, da promessa inicial de hipotecar apoio ao rei dos cangaceiros teria originado a inimizade, o que levara Lampião nem só a jurar que castigaria o coronel e que o enfiaria dentro de uma garrafa, mas igualmente que o castraria. Como quer que se tenha originado as desavenças, a 8 de maio de 1931, imediatamente após a morte de Ezequiel, Lampião, acompanhado de mais de 40 homens, atacou o povoado Várzea da Ema, propriedade de Pedro, devastando-o. Dos 7 soldados que furiosamente deram combate aos delinquentes, na ânsia de a tudo arrasar e destruir, 2 foram mortos. A obra de destruição continua pelo dia fora até o dia seguinte. Casas, cercas, chiqueiros são visceralmente destroçados, incendiados, tornados fogueiras. Centenas de cabeças de gados mortas a tiro de fuzil e a golpe de punhal. As perdas de Petronilo são incalculáveis, não apenas em decorrência da destruição de seu patrimônio, mas igualmente porque, a partir de então, os sertanejos começaram a recusar prestar serviços ao coronel, temerosos de represálias. A influência política do tradicional chefe, assim como sua fortuna, uma das maiores dos sertões do nordeste da Bahia, foram seriamente abaladas. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.